Glória a Deus, graça e paz. Que bom estar aqui mais uma vez com todos nessa noite, nessa live. Que o Espírito de Deus possa falar aos nossos corações, trazer uma palavra de esperança, uma palavra de paz, de consolo em nossas vidas. Que Deus possa alimentar os nossos corações, né? Eu estou aguardando algumas pessoas entrar aqui na live, já está iniciando. Quero pedir que aquele que sentir no coração aí de compartilhar essa live, que o faça, né? Para a glória de Deus. A gente como ministro do Evangelho, pregador da Palavra de Deus, como cristão que somos, a nossa missão é sempre transmitir aquilo que Deus coloca em nosso coração. Eu confesso que tudo que nós estamos vivendo já tinha sido predito, porém a vivência dessa realidade para nós é nova, né? Eu sei que é uma situação que não podemos nos desesperar, mas lendo as Escrituras e meditando na Palavra do Senhor, a gente consegue ver algumas coisas interessantes que traz para a nossa vida consolo. Tanto é que o título dessa ministração eu coloquei aqui, Bem-aventurados que choram, né? Então, que a gente possa, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, trazer uma palavra de conforto. Eu ainda estou convidando algumas pessoas para poder participar desse momento. Hoje nós não temos participação dos levitas, né? Daqueles que louvam, né? Dos adoradores aqui que cantam. Hoje nós estamos sozinho aqui com uma palavra, sozinho que eu quero dizer no sentido físico, participativo nesse culto, mas é óbvio que o Espírito de Deus está sempre conosco, então isso é uma bênção, né? Então eu quero pedir que você aí que possa também aí compartilhe o máximo de pessoas possíveis. Eu creio que algumas pessoas estão angustiadas, estão se sentindo oprimida por causa do cotidiano que está sendo alterado, está sendo de certa forma adulterado, mudado, transformado por causa do coronavírus. Então a gente possa aí em nome de Jesus estar trazendo uma palavra de conforto para o coração de todos quanto possam aí de fato receber essa palavra no coração, né? Eu já aguardo mais alguns minutinhos. Eu sei que tem bastante gente aí já entrando na live. Tem um pouco de paciência, a gente já vai ler o texto sagrado aqui e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração de uma forma extraordinária, né? Não contemos em nosso coração aquilo que Deus traz para como consolo, como palavra de Deus, como sobrevivência. Essa é uma palavra também necessária para esse momento. É uma palavra de sobrevivência e também de igualdade para com o nosso Cristo, né? Que Deus possa te alcançar nesse momento aqui e falar profundamente ao seu coração, né? Bênção de Deus. Deus possa trazer aí uma palavra de conforto em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, seja solidário nessa hora. Você que sabe de pessoas que estão carecidas de socorro, alimento, né? Vamos nessa área. Às vezes você tem aí uma condição de suprir pessoas, de suprir necessidades. Façamos dessa oportunidade. Irmão, a gente mora perto aqui. Eu tenho o meu sobrinho Kleber, a minha irmã Cimeire, a minha irmã Simone. A gente, quando faz café, o café ele tem que ir na casa de todo mundo, a garrafa, né, de café. Somos bastante solidários, claro. Isso é porque Deus nos abençoou de estarmos perto uns dos outros, então facilita isso. Mas
a gente sabe que o que pede para nós é para que nós não saiamos, né? Mas nós vamos aí ministrar uma palavra. Querido, eu quero te convidar a orar. Você que pode nesse momento aí, já coloque o seu coração em oração, né? Eu quero mais uma vez cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. E eu creio que essa palavra vai nos ajudar. A intenção é que o Evangelho ele cause em nós essa esperança. Então, né, eu quero louvar a Deus aí pela companhia de você. Então, se você pode, feche seus olhos e ore comigo. Bendito Deus e eterno Pai. Paizinho de amor, Pai das luzes, nós louvamos o Teu nome. Nós clamamos pela Tua, Senhor amado, misericórdia e graça. Senhor, é bem verdade que nesse tempo o clamor tem sido, Senhor amado, cotidiano por todos nós. Mas não cessaremos de orar e clamar ao Senhor. Pai, fale conosco. Deus, dê a Tua palavra, que haja consolo em nossos corações e que todos aqueles que choram, Senhor, seja consolado. Pois a Tua palavra diz, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então nós queremos, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco, nos traga uma palavra de consolo e nos dê, Senhor amado, a esperança, Pai querido, em nossos corações, para que nós possamos vencer a cada dia, suportar, Senhor. Eu quero orar também por todos os empresários, Pai amado, de pessoas que são donos de empresas, pessoas que têm famílias que dependem do bom andamento das suas empresas. Eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor os abençoe, que o Senhor traga sobre a vida deles o socorro, que o Senhor possa, em nome de Jesus, dar estratégias, né, que alguma estratégia para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, e que tudo isso seja, né, para a melhoria de todas as coisas, a maneira de pensar, a maneira de expectar o nosso trabalho, as nossas empresas, enfim, todas as pessoas que estão dentro desse processo, que seja, Senhor amado, melhorado depois de toda essa pandemia aí que veio esses últimos dias de paralisação. Eu oro e creio que o Senhor é aquele que pode. Pai, visita os hospitais, visita as pessoas que já foram diagnosticadas como positivo. Eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor tenha misericórdia, reverta esse quadro para a glória do Senhor Jesus Cristo, e que nós possamos vencer todas as mentiras, que agora o nome ficou mais bonito para mentira. Senhor, os homens colocaram fake news, americanizou o nome da mentira, e que nós não sejamos propagador das mentiras, que nós possamos guardar isso no nosso coração, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Amados, eu quero compartilhar uma palavra com você aqui no livro de Mateus, capítulo de número 26, o verso 30. Vou ler nessa versão mais tradicional, e também depois eu quero ler essa mesma literatura aqui bíblica. Nós vamos ler na João Ferreira de Almeida, e depois eu quero ler na Bíblia Mensagem, uma Bíblia mais moderna, uma linguagem mais coloquial, uma linguagem mais contemporânea, né, no nome de Jesus. Então nós vamos aí ler o mesmo texto em duas traduções, isso para enriquecer o nosso entendimento e também para facilitar aí a compreensão naquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Mateus 26, o verso 36 diz assim: em seguida foi Jesus com eles num lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. E então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja eu como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora pudesse vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é
Se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, e repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegado a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores, e levantai-nos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Amém? Queridos, eu também quero ler essa mesma narrativa bíblica, o livro de Mateus, porém na Bíblia Mensagem. Né? Eu acho que essa linguagem de hoje, ela também nos traz bastante compreensão e facilita o entendimento. Dizendo aqui em Mateus 26, verso 36. Então eles foram para o jardim chamado Getsêmani. Jesus disse aos discípulos: fiquem aqui, enquanto vou orar mais adiante. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, eles mergulhou numa tristeza agonizante, declarou: a tristeza que sinto é uma tristeza de morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Isto, um pouco adiante, prostrou-se no chão orando: meu Pai, se algum meio, livra-me, afasta este cálice de mim, mas por favor, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. E quando voltou aos discípulos, encontrou os três dormindo e disse a Pedro: vocês não podem aguentar nem por uma hora? Fiquem atentos, orem sempre para que não caia em tentação, antes mesmo de perceber o perigo. Uma parte de vocês está disposta a fazer qualquer coisa por Deus, mas a outra parte simplesmente não reage. E deixou-os a segunda vez e de novo orou: Pai, se não há outro jeito a não ser beber este cálice até o fim, estou pronto, seja feita a tua vontade. E quando regressou, encontrou de novo os discípulos dormindo, e eles simplesmente não conseguiam manter os olhos abertos. E dessa vez deixou-os dormindo, e pela terceira vez foi orar, e repetindo as mesmas palavras. Ao voltar para junto deles outra vez: vocês não vão dormir a noite vocês vão dormir a noite toda? A minha hora chegou. O Filho do Homem está prestes a ser traído e entregue nas mãos dos pecadores. Levanta-se, vamos, o traidor chegou. Amém? Queridos, eu quero, neste momento, inspirado por Deus, trazer uma palavra de reflexão aos nossos corações. É bem verdade que quando nós buscamos conhecer a Jesus, uma das evidências que as Escrituras nos traz é que Jesus é o Filho de Deus, é que Jesus é o Filho do Altíssimo, é que Jesus é o Filho que foi prometido. Mas, por essa razão, nós temos um hábito de ler as Escrituras e ver a pessoa de Jesus Cristo simplesmente como divino. Esquecemos que Jesus também é homem. E não conseguimos, nas entrelinhas, perceber a humanidade de Cristo. Pois é fato que nós sempre olhamos para esse Jesus divino, a qual tem poderes para multiplicar pães, para curar enfermos, para ressuscitar morto, para fazer todas essas coisas. Esquecemos que ele também é homem feito de carne e osso. Quando a Bíblia diz que o Filho do Homem, ele está referindo à humanidade de Jesus, que ele também é nascido, aleluia, de homem. Ele foi nascido do ser humano, na verdade, para melhor entender essa questão, pois ele é filho de Maria. Ela gerou ele, ainda sendo virgem. Ela foi fecundada pelo Espírito Santo, ela concebeu do Espírito Santo. Porém, ele é homem como eu e você. Eu quero trazer uma palavra de reflexão nessa noite para mim e para você, que muitas vezes em meio a tanta informação, a tanta situação, podemos estar como Jesus. Eu quero ler aqui novamente esse trecho que muito me chamou a atenção. Aleluia. Quando Jesus estava nessa situação, quando Jesus diz assim: louvado seja o nome desse Deus, a tristeza que sinto é uma tristeza de morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Perceba que Jesus estava dentro de um processo angustiante, pois estava previsto, profetizado, estava
anunciado a sua morte. E é interessante que Jesus está dizendo que ele estava angustiado com a angústia da morte. Esse texto ele cabe muito bem para quando uma pessoa está desesperada na sua existência, sem saída, sem ter o que fazer, e muitas vezes a opressão toma conta desse ser humano e vai oprimindo, 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 ao ponto dele já não conseguir mais ver saída, e ele se angustia de tal maneira que ele consegue sentir a dor da morte, ele consegue sentir a angústia da morte. Querido, eu quero te dizer uma coisa: existem muitas pessoas que querem dar cabo à sua própria vida, porque se encontram nessa situação como o próprio Jesus, esse ser humano, filho de Deus, mas que também sentia no seu coração todas essas angústias, sentia medo, sentia esse pavor. E o interessante é que Jesus ele vai orar, e quando Jesus começa a orar, ele diz ao Pai: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. É verdade que todos nós estamos clamando para que esse momento, essa situação adversa na nossa vida passe de nós, que a gente venha sobrepujar essa pandemia, que isso acabe logo, que isso se finalize. Mas é interessante que Jesus, na sua condição, ele diz assim, ele traz essa reflexão para nós, dizendo da seguinte forma: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Perceba que Jesus ele não hesitou daquilo que era um projeto de Deus para a humanidade, mas ele pede para que Deus dê a ele condição de suportar o momento que ele está vivendo. Talvez você esteja aí na sua casa entrando já em desespero, com medo do que pode vir, do que pode acontecer, do que pode ser o seu futuro. Mas Jesus também sentiu isso na sua humanidade, e ele sente isso, querido. Diversas vezes eu vou ler isso para que a gente consiga fazer essa equivalência, essa comparação, essa humanidade de Cristo. Ninguém é de ferro, ninguém tem obrigação de se sentir dentro de uma fé inabalável. Porque o Salmo de 125 diz assim: os que confiam no Senhor são como um monte em Sião. São como um monte em Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Esse abalo que ele quer dizer é de ruir, mas tremer, terremoto, isso qualquer monte pode passar. Ou seja, qualquer ser humano pode se estremecer, mas ele permanece. Sabe por quê? Porque existe um Espírito chamado Santo. Aleluia, o Espírito Santo de Deus, ele traz sobre o meu e o seu coração essa certeza de fé, essa certeza, aleluia, da palavra de Deus, essa certeza de que tudo pode ser suportado quando nós estamos cheios do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo não significa que nós não vamos temer, não significa que nós não vamos passar por aflições, por angústia. E como eu disse, eu quero ler mais uma vez, aleluia, aqui nessa versão que é muito tremenda. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus ele diz aqui: levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, ele mergulhou numa tristeza agonizante e declarou: a tristeza que sinto é uma tristeza de morte. Fique aqui e vigie comigo. Jesus também sentiu um desespero no seu coração. Jesus também sentiu medo no seu coração. Jesus também olhou para o que estava por vir. E essa humanidade que eu quero que você repare no Senhor. É essa humanidade que eu quero que você se iguale ao Senhor. Assim nós podemos vencer os nossos medos. Assim nós podemos olhar para Jesus e dizer: eu entendi agora, porque ele disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E perceba que quando Jesus está falando isso aos seus discípulos, ele ainda não tinha enfrentado o Calvário, mas ele já tinha a certeza da vitória. Não se culpe, porque por alguns momentos em meio a essa crise, você sente medo no seu coração. Não se culpe, porque neste momento da sua existência, você pode sentir no seu coração um culpe. Não se culpe,
Não se culpe, porque de fato nós somos seres humanos. Podemos, dentro desse período de quarentena, ter picos de fé e também declives de fé. Podemos ter assim, não, isso vai passar, Deus é comigo, mas daqui a pouco, meu Deus, está chegando cada vez mais perto. Mas eu quero que você olhe para a humanidade de Jesus. Olhe para a humanidade do Cristo de Deus. Olhe como ele é tão humano, ao ponto de dizer aos seus discípulos, vamos comigo. Sobe o monte do Getsemane comigo. Sobe comigo, esteja comigo. E Jesus chama os seus companheiros para estar com ele. E no Getsemane, a palavra, irmão, Getsemane significa máquina de prensar. O Getsemane era o lugar da produção de azeite. O Getsemane era o lugar onde se extraía azeite. Talvez eu e você, dentro dessa situação que o mundo atravessa, estamos nos sentindo no Getsemane, numa máquina de prensar. Talvez estamos sendo pressionados pela situação que estamos vivendo. O medo pode estar tomando conta, mas eu quero te dizer uma coisa, não se desespere, porque Jesus, ele sabia que o que ele estava para viver era algo extraordinário, estava extra da sua ordem. Esse extraordinário não é algo excelente, mas é algo que era uma situação esperada de uma forma negativa. E ele, como homem, se angustiou, uma angústia de morte. Saiba de uma coisa, Jesus é tão humano quanto eu e você. Jesus, ele é tão humano como cada um de nós. Então, talvez você que esteja firme na sua fé, ainda não esmureceu e alguém do seu lado está esmurecendo. E você fala, calma, não se desespere, mantenha a calma, vai dar tudo certo, as coisas vão melhorar. Palavra de otimismo. E às vezes essa pessoa não conseguiu ainda ser tocada pela palavra que sai da tua boca. Talvez você olhe para essa situação e você fala, por que essa pessoa está desesperada? Ela não é crente como eu sou crente, ela não crê. Não, querido, ela é ser humano como você. Ela é ser humano, sabe como quem? Como Jesus. Ela é tão humana quanto Jesus, que no Getsemane, ele soa gotas de sangue. Há um fenômeno que acontece em Jesus, como uma transpiração de uma angústia tão grande da morte, que ele soa gotas de sangue, porque ele estava perto da morte. E ele angustiou. Ele se angustiou. Não é pecado sentir angústia. Não é pecado. Não é pecado algum sentir esse tipo de sentimento. Não julgue ninguém. Busque em Deus consolo para essas vidas. Sabe o que a palavra diz? Bem-aventurados que choram, aleluias. Bem-aventurados que choram, feliz o homem, Macários, feliz o homem que chora. Sabe por quê? Porque eles serão consolados. Eclesiastes disse, há tempo para todas as coisas. Há tempo de sorrir, mas também há tempo de chorar. Há tempo de chorar. E o choro manifesta o socorro do Cristo. O socorro manifesta aquele que havia de vir. Eu vou, mas não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador. Quer atrair a presença do Espírito Santo, o Consolador? Chore. Chore pelo Brasil. Chore por São Paulo. Chore pelo mundo. Há um consolo de Deus para aquele que chora. Jesus estava no Getsemane sendo esmagado pelos nossos pecados. Jesus estava sendo tentado naquela hora em desistir. Talvez alguém está tentando desistir, mas ele disse, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. E que nós possamos estar firmes
sermos corajosos, superpujar o medo. Irmãos, escute uma coisa: coragem não é ausência de medo. Todo corajoso tem medo. Jesus foi um corajoso, não foi? Quando ele enfrentou o Calvário. Mas o que aconteceu com ele no Getsêmani, que nós estamos aqui discorrendo nessa hora? Ele estava angustiado, uma angústia que ele sentia, uma angústia de morte, uma dor no seu âmago, no seu ser, de morte. Então, o que fez ele ter coragem? Escuta, coragem não é ausência de medo, mas coragem é medo mais atitude. Jó, ele tinha muito medo, muito medo. Ele ia perder tudo que ele tinha, seus família, seus bens. E a Bíblia diz assim que chegou um momento ele tudo acontece, tudo que ele temia aconteceu. Perdeu seus bens, perdeu seus filhos, perdeu a sua saúde. E ele diz assim: o que eu mais temia me sobreveio. Às vezes eu e você, nós estamos gerando no nosso coração esse medo, mas saiba de uma coisa, que a coragem ela é medo mais atitude. Então tome uma atitude, confie em Deus, tome uma atitude e diga ao Senhor: seja feito a tua vontade, seja feito a tua vontade. O apóstolo Paulo, ele fala algo maravilhoso, que para mim é algo que renova as minhas forças. Quando ele diz aqui no segunda epístola de Coríntios, capítulo 4, amados, deu uma interrupção aqui, mas nós vamos continuar pela fé do Filho de Deus. Ele fala algumas palavras aqui no capítulo 4, verso 8, ele diz assim: tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Então perceba que Jesus Cristo, ele passou por angústias não diferentes das que eu e você possamos passar. Então, se o Filho de Deus, o unigênito de Deus, o primogênito de Deus, quero fazer um adendo aqui entre unigênito e primogênito. O unigênito é aquele que é o único do gene de Deus, do genes de Deus, do gene de Deus, do DNA divino, daquilo que é próprio de Deus. Mas ele também é o primogênito de Deus. Por que primogênito? Porque ele é o primeiro de muitos irmãos. Ele é o primeiro Cristo de muitos outros, que sou eu e você. Você é um Cristo de Deus. Por isso que você é chamado de cristão. Porque você também é um filho de Deus que geme no Getsêmani da sua existência, nas dificuldades da sua existência. Todos nós gememos, todos nós nos preocupamos, todos nós nos angustiamos, todos nós temos momento em que parece que a vida pode parecer de morte, parece de morte, é o fim, acabou, e agora? O que há de ser de nós? Mas é interessante, irmãos, que eu também quero enfatizar algo, que depois do que acontece com Jesus, o apóstolo Paulo ele aprendeu algo maravilhoso, algo divino. E eu quero compartilhar também nessa leitura com você. Na segunda epístola aos Coríntios, ele fala algo maravilhoso. E eu queria trazer essa palavra para você
para concluir essa live, essa mensagem, nessa reflexão, para você se sentir alcançado por Deus, para que você se sinta tão humano quanto Jesus e que a parte divina fique para Ele. Então, não é que você é um medroso, e quando se tem coragem, nós deixamos de ser medroso. Como eu disse aqui, a coragem, ela não é ausência de medo. A coragem, ela é medo, mas atitude. Então vale a pena confiar em Deus. O apóstolo Paulo, na sua segunda epístola, no capítulo de número 1, verso 8, ele diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Portanto, foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Irmão, vou ler de novo. Porquanto foi acima das nossas forças. A tribulação, ela veio acima das forças de Paulo. Às vezes a gente ouve dizer assim: Deus não dá uma prova que nós não podemos suportar, não vem tribulação que nós não podemos suportar. Pera lá, está escrito aqui que ele foi provado, passou por uma tribulação que ele não podia suportar. E ele diz aqui, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Eu quero, antes de continuar a leitura aqui, eu quero só te falar algo para que você reflita neste momento. Olha só, ninguém que diz querer morrer, de fato ele quer morrer. Ninguém que se desespera dentro de uma situação e fala, eu preferia morrer do que passar por isso, ele nunca quer morrer. E é então interessante isso, porque o profeta Elias, ele faz um desafio, ele faz um hangout, ele faz um desafio nos tempos do rei Acabe contra os profetas de Baal e Acera, totalizando 850 homens ali. E ele vence aquela batalha, ele vence. Ele consegue orar e Deus derrama fogo do céu. Para quem conhece a história. Quem não conhece, depois dá uma lida lá. Primeiro livro dos Reis, o capítulo de número 18. É muito interessante essa parte. Mas sabe o que é interessante? No capítulo 18, este homem tão cheio de fé, tão cheio de convicções espirituais e celestiais, ele vencendo essa batalha com esses 850 homens, a qual ele dá cabo deles, né? Ele ouve uma ameaça de uma única pessoa. Olha que interessante, ele ganhou uma batalha espiritual de 850 homens, mas uma mulher manda um recado para ele dizendo assim: diga a Elias que eu farei outro tanto com ele como ele fez com os profetas de Baal e Acera. Este homem vai para a caverna. E lá na caverna, Elias, ele fica isolado. E no seu isolamento ele diz assim: eu não sou melhor do que os meus pais, quem me dera que eu morresse. Olha que coisa interessante que Elias fala. Só que se Elias estava correndo de Jezabel, e Jezabel tinha dado a ele uma palavra de morte, por que ele desejava morrer? Então perceba que no estado de depressão, alguém pode desejar a morte, mas não é isso que ela quer de fato morrer. Ela não quer isso. E humanamente falando, Jesus foi do mesmo jeito. Estava numa situação bastante complexa, numa opressão tão maligna, e ele disse ao Pai: se possível, passe de mim esse cálice. Mas é interessante que a palavra de Deus para Elias foi que longa é a caminhada,
E eu quero profetizar sobre a tua vida, longa será a sua caminhada. Você que assiste esse vídeo aí, creia. Não vai ser essa epidemia que vai paralisar a sua vida não, para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o profeta, o homem de Deus, o apóstolo Paulo, ele fala exatamente isso. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na asa. Porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Se desesperou da vida. E Jesus, quando estava no Getsêmani, o que ele sentiu? Uma angústia de morte. Angustiado. Meu Deus! Aí, versículo de número 9 aqui, ele diz assim: contudo, já em nós mesmos tivéssemos sentença de morte, para que não confiássemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, ainda continuará a livrar-nos. Olha que interessante, querido. O apóstolo, ele chega nessa situação e ele diz assim: nós estávamos tão desesperados que nós pensamos que iríamos morrer. Desesperei da vida. Ó, sabe de uma coisa agora? Só resta nos morrer. Mas ele estava confiando. Ele estava confiando em Deus, que ainda que morresse, Deus o ressuscitaria. Preste atenção. Jesus só consegue dizer ao Pai: seja feita a tua vontade, porque Jesus cria na ressurreição. Ele cria na ressurreição. E eu quero te convidar a esse tipo de fé. Não é uma fé que ela está isenta de medo. Porque fé mais medo é igual àquilo que você teme. Lembra de Jó? O que eu mais temia me sobreveio. Ele temia, somou a fé e veio aquilo que ele temia. Então, se eu e você der mais crédito ao temor da nossa vida, é o que vai acontecer. Eu não estou aqui falando sobre confissão positiva, porque a Bíblia também recomenda nisso pensar, e tudo que for de boa fama, tudo que tiver louvor, tudo que tiver isso, é o que a gente tem que pensar. E eu vou encerrar também com esta palavra aqui. É uma palavra muito pregada pela minha vida, e é para mim consolo em todos os momentos de tribulação que eu passo. Todas as vezes que eu me desespero, eu entendo que tem uma palavra de consolo para o meu desespero. Quando eu acho que não tem mais jeito, Deus, ele cria uma situação. Então a morte não foi o fim para o meu Senhor, e não será para mim e para você também. Mas ele não está dizendo que nós estamos fadados à morte, mas é só para a gente entender isso. Só para a gente entender, nós somos seres humanos. Seres humanos, como Cristo foi. Aleluia. Ele é o primeiro de muitos irmãos. Por isso que nós sentimos algumas angústias. Por isso que nós nos sentimos às vezes pequenos diante dessa grande opressão que estamos vivendo. Porque nós somos como Cristo. Então eu quero te dizer uma coisa. Seja livre deste momento, confiando em Deus. Seja livre, em nome de Jesus. Eu creio nisso. Receba essa palavra no seu coração. Então o apóstolo Paulo, ele entrou numa situação tão terrível que ele falou: meu Deus, nós vamos morrer. Mas já que temos essa sentença de morte, vamos confiar em quem? Naquele que ressuscita os mortos. Em Deus, que ressuscitou o nosso Senhor. É por isso que ele é o primogênito dos mortos. Ele é o primeiro a ressuscitar. Você pode falar assim: mas pastor, outras pessoas ressuscitaram. Claro, eu e você, se orarmos com fé e muito amor pelo aquele a quem está acometido a morte, Deus, ele tem poder para ressuscitar. Mas Jesus não ressuscitou temporariamente, ele ressuscitou e ele vive. É por isso que nós louvamos, porque ele vive. Posso crer no amanhã. Posso crer no amanhã. Então, queridos, essa palavra de Deus, ela é para o nosso coração. E agora, como eu falei de confissão positiva, algumas pessoas têm críticas à confissão positiva. O apóstolo Paulo nos dá uma receita para nós vencermos a ansiedade, que também é outro pavor para nós esses dias, principalmente quando está determinado para nós ficarmos em casa de quarentena. Você percebeu que é psicológico? Tem gente que passa uma semana em casa, ou até mais. Mas quando tem na sua mente o não,
a transgressão ela começa a gritar. Isso é pecado, irmão. Transgressão o que que é? É você transgredir uma lei. A lei disse, não faça o que o homem pecaminoso quer que a gente faça. Né? Nós lemos aqui, vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele está dizendo, o espírito quer fazer as coisas de Deus, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Então o que é essa fraqueza da carne? Ela inclina para essas coisas. O espírito está pronto, está aí, ó. Ele está capaz de passar por essa tribulação sem nenhum dano. Mas a nossa carne, a nossa alma, o nosso psique é dado ao Espírito Santo de Deus, ou melhor, a nossa carnalidade, ele tem essa fraqueza de não suportar. Então enchemos do Espírito Santo. Aí o apóstolo Paulo, para angústia, a receita é essa aí. Anota aí, pega sua caneta e eu vou te mandar os ingredientes aqui que o apóstolo Paulo passa na receita dele. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração, súplica, com ações de graça. Olha que interessante. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Ou seja, o anseio vem. Eu também tenho anseio, eu estou ansioso para o fim dessa pandemia. Mas como é que Deus faz para mim? O que Deus fala para mim fazer na ansiedade dessa situação? Eu não tenho que andar de carro, eu não tenho que ir no mercado, eu não tenho que fazer nada disso. O que ele está falando que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso, ó. Fazer a minha petição, é uma palavra de um termo forense, uma petição aqui seria fazer um pedido ao juiz, fazer uma petição aí diante do juiz, como? Pelas orações. Como é que eu faço uma petição diante de Deus? Eu vou orar. Como é que eu faço uma petição diante de Deus? Eu vou suplicar. Orar é falar com Deus, suplicar é você orar para a palavra e falar assim, Deus, a tua palavra diz assim. E aí você trazer uma súplica diante de Deus. É advogar uma causa. E com ações de graça. Olha que coisa interessante. Eu oro a Deus, eu suplico a Deus e eu vou agir graciosamente. Então chegou a hora oportuna. Ligue para os seus amigos, vai na casa do seu vizinho, ligue para o seu vizinho e fala, tem café aí? Você tem açúcar aí? Você tem arroz? Você tem um pedaço de carne para comer? Eu posso te ajudar? É ação de graça. Então eu oro, suplico e vou agir graciosamente. Você entendeu? Depois disso, aí vem a oração, a súplica e a ação de graça, aí vem o resultado dessa receita. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Queridos, Jesus estava ansioso por causa da sentença que havia sobre a vida dele de morte. Jesus estava angustiado naquele momento. O que ele foi fazer? Ele foi falar com o Pai. Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. E ele orou por 3 vezes. Lembra de Paulo? Tinha um espinho na carne, ele também orou por 3 vezes. Então perceba que 3 vezes é uma quantidade excessiva. Então veja só, quando você começa a orar por um problema, cuidado, porque o excesso de oração pode cair naquilo que Jesus disse, que nós não seremos ouvidos pelo muito falar. Né? Então nós precisamos crer. Temos que confiar. É isso mesmo, temos que confiar. Porém, o apóstolo Paulo, ele está aqui dentro de um processo ao qual Jesus estava angustiado, com medo da morte, sentindo angústia de morte. Mas depois da oração, olha o que aconteceu com Jesus, depois da oração. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ele foi guardado em Deus. Ele foi guardado em Deus. Eu preciso ser guardado em Deus como você. Aleluia, nós precisamos ser guardados em Deus. Qual o caminho? Qual é a receita? Eu vou orar, vou suplicar e vou socorrer pessoas, vou fazer ação de graça. É essa hora que nós temos que fazer ação de graça. Sabe quando a gente precisa fazer isso aí? É isso mesmo, Rafael, é o delta. Orar, suplicar e ação de graça. É o delta aí, ó.
Você entendeu? Perfeito, presbítero Rafael. Então, queridos, olha só. Então você precisa fazer algo por alguém nesse momento agora. Sabe para quê? Para que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardar o seu coração. Agora, depois de uma palavra dessa, falada acerca da angústia, de tudo isso, a gente precisa colocar a nossa mente numa reflexão. Continuando o texto de Filipenses 4, eu li o versículo 6 e 7, vou ler o versículo 8 que diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, cuidado com as fake news, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, olha aí, tudo que é respeitável, né? Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude e se algum louvor existe, seja isto que se ocupe o vosso pensamento. Aleluia. Queridos, olha que coisa interessante. Eu estou angustiado, vou ter que apresentar minha angústia para Deus. Ontem à noite eu estava angustiado e fui fazer isso para Deus. Então logo Deus criou uma situação para a minha vida. Ontem eu estava bastante angustiado, eu acordei falando isso para minha família. Mas eu tive que orar, eu tive que pedir para Deus, né? Nós vamos estar orando, queridos, em nome de Jesus. Você que precisa aí de oração, deixa aí, nós vamos estar orando, levantando um clamor pela sua vida. Mas olha que interessante, quando você está angustiado, preocupado, está ansioso, você faz uma petição diante de Deus. Fala: Pai, eu preciso apresentar diante do Senhor uma necessidade aqui, né? Eu preciso mostrar uma necessidade que está no meu coração. Aí eu vou fazer de que forma? Eu vou orar a Deus, vou falar com Deus. Só que a oração, né, é dessa forma, né? Olha que coisa interessante. O irmão Adriano, ele trouxe aqui uma lembrança. Eu me lembro que um dia ele estava bastante ansioso, bastante preocupado, e eu peguei e falei: vamos aqui em casa aqui, vamos fazer uma janta, vamos fazer uma comida, vamos cortar aí os afazeres para essa comida aí, para a gente fazer uma comida. Sabe o que acontece? É ação de graça. Às vezes você precisa chegar para alguém: quer que eu te ajude? Vai lá e ajuda essa pessoa, né? Voltando aqui a essa questão da petição, irmãos, é quando a gente pega uma palavra. Por exemplo, o maior medo que a gente tem em meio a essa paralisia comercial é a nossa falta de alimento. Então, como é que eu consigo ficar em paz com Deus, pensando: e agora? Como vai ser? Eu tô aqui falando essas palavras, me fez lembrar do pastor Reinaldo, da Luz às Nações, Luz para Nações. Algo interessante, ele é um homem que sustenta vários moradores de rua aqui da Zona Norte, principalmente do bairro Jardim Brasil, né? E a gente se preocupa com isso, mas existe uma palavra que traz assim ao nosso coração acerca de Davi. Davi, ele nunca viu um justo, né? Ele nunca viu um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, é isso que a gente precisa nessa hora, né? Luz às nações, é isso aí, meu pastor. É nessa hora que a gente precisa confiar na palavra e pegar essa palavra, esse texto, esse trecho das Escrituras. Não é um texto fora de contexto, né? Você vai ver o contexto daquele trecho e vai falar para Deus, fazer uma petição. Tem uma doutora aí, doutora Margarete, ela pode nos ajudar aí se o pastor está falando alguma coisa errada. Eu vou pegar uma lei que está escrito nas Escrituras e falar: Senhor, segundo a tua palavra, o justo, nem a descendência dele mendigou o pão. Davi não viu isso. Eu também não quero ver nenhum justo mendigar o pão. Você entendeu? Nenhum justo mendigar o pão. Então você vai apresentar uma súplica diante dele, vai fazer uma petição diante dele. E aí, como é que suplica? Com aquilo que está escrito na palavra. E depois de feito isso, o que eu tenho que agir? Agir graciosamente.
Eu tenho que começar a fazer ação de graça, socorrer quem necessita. E eu estava pensando, eu falei, meu Deus, como é que está o pastor Reinaldo agora, com essa necessidade que ele tem de alimentar essas pessoas, a proibição da abertura da igreja, como é que ele está se dando nisso? Isso já começou a gerar uma preocupação no meu coração. Então eu preciso fazer alguma coisa graciosamente, juntamente com ele nisso aí. E é isso que é ação de graça. Depois da gente fazer isso, né, a paz de Deus que excede todo entendimento, guarda o nosso coração. Então você pode ser nessa hora alcançado por essa palavra. Talvez você está bastante angustiado e preocupado com tudo que pode acontecer nas próximas semanas. Mas o Espírito de Deus está falando ao teu coração. Não ande ansioso, fale com Deus. Ele vai criar uma situação. Ele vai criar uma situação. Deus ele faz milagre. Ele multiplica para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Amém, queridos? Eu quero dizer a você que tudo que tiver verdade, tudo que for respeitável, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então pense em coisas boas, pense em coisas que possa gerar no teu coração. Olha essa família maravilhosa em que nesse momento de dificuldade o Senhor fez você se ajuntar. É verdade, nós temos indiferenças, né? Mas é muito bom praticar essa unidade. É claro que às vezes a nossa maneira de ser tem dado alguns conflitos, mas é interessante, né? A gente vê essa coisa na nossa vida, de que Deus ele fala, olha, você vai ter que morar. Eu até falei, meu Deus do céu, uma semana, a gente acha que não dá para viver com os nossos entes queridos, os nossos parentes, os nossos familiares. Eu falei, como é que a gente quer viver a eternidade? Né? Então pense nisso, né? Esse confinamento aí traz para nós uma reflexão, né? Então, queridos, eu quero deixar essa palavra no teu coração. Não seja, é isso aí, pastor, nós precisamos convergir, é isso mesmo, convergência. Irmãos, nós não podemos deixar de entender a nossa humanidade. Não se julgue incrédulo porque você se angustiou por uma situação. O caminho da angústia, da ansiedade, do medo é aos pés da cruz que nós temos que ir, aos pés do Senhor. Então não se julgue inferior, porque você está, de certa forma, apavorado, temeroso. Jesus no Getsêmani, ele sentiu essa dor da angústia, essa dor do medo. Então não tenha esse medo no seu coração. Outra coisa, como o apóstolo Paulo disse, a sentença era de morte. Então, como ele estava nessa condição, sabe o que ele pensou? Eu creio na ressurreição. Deus ele é poderoso para nos ressuscitar. E logo após, né, o nosso amado Senhor, né, inspira Paulo e ele diz assim, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes façais conhecida diante de Deus em oração, súplica e ações de graça, né? Irmãos, vamos nos mobilizar. Às vezes a gente sai para comprar alguma coisa que esteja faltando na nossa casa, compre alguma coisa a mais, doe para alguém. Eu vou conversar com o pastor Reinaldo para ver o que nós podemos fazer nessa causa aí, que é uma causa digníssima, né? O pastor Reinaldo ele faz um trabalho fora de série, a gente precisa convergir com ele nessa hora, convergência, essa é a palavra que ele colocou aí nos comentários, e é dessa forma. Eu quero te convidar a orar nessa hora. Ore comigo, levante esse clamor comigo, você que está aí da sua casa, você que recebeu essa palavra e sente o seu coração mais confortado aí, ore nessa fé, né? E procure alguma coisa que você possa fazer aí de graça para alguém, né? Irmãos, eu não estou fazendo essa live para ocupar tempo não,
Eu vou falar uma coisa para você, minha família, ela é uma família tão abençoada que eu estou nesse momento aqui, de certa forma, interrompendo uma programação aqui de dentro de casa, você entendeu? Por causa dessa live. Então não estou fazendo isso aqui para ocupar tempo, não. Eu estou fazendo isso aqui por amor. E eu tenho certeza que o seu coração está cheio de amor em nome de Jesus. Então eu quero, nessa hora aí, convidar você a orar comigo, o pastor Paulo, o pastor Reinaldo, todos que estiverem aí nesse momento conosco. Vamos orar, né? Vamos orar. Queridos, amanhã nós teremos o nosso culto online a partir das 9 horas da manhã. Nosso culto online. Então você aí já fique programado. Se quiser ouvir uma palavra de Deus, esteja conosco amanhã também, né, às 9 horas da manhã. Nós estaremos aqui já adorando ao Senhor e levando Deus em oração e buscando a face desse Deus, amém? Então eu quero que você some a sua fé comigo. A Bíblia diz: porque ligares na terra é ligado no céu. Então vamos mais uma vez clamar, né, por todos. Alguns pedidos de oração foram colocados aqui. Irmãos, como eu estou só, eu não vou conseguir anotar todos, né? Eu vi alguns pedidos de oração, mas de uma forma generalizada eu quero orar por todos que estão ouvindo e vendo essa live aí para a glória de Deus, né? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, Senhor amado, todos nós temos um Getsêmani, todos nós temos um aperto. O apóstolo Paulo chamou esse lugar de dia mau. Todos nós podemos ter o dia mau, mas a recomendação que o Senhor tem para nós é que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, para que possamos ficar firmes no dia mau. Talvez este não seja um dia, mas alguns dias maus que estamos vivendo, sendo assolado. Mas nós queremos, em nome de Jesus, suplicar a Tua misericórdia, a Tua graça bendita, o Teu favor imerecido. Fale aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos nessa hora que o Senhor venha, Deus, nos revestir, a cada um que assiste essa live, a cada um que ora comigo, outras pessoas que vão ver depois da conclusão deste vídeo. Continue, Senhor amado, derramando essa mesma graça, e que nós possamos ser revestidos com o cinturão da verdade, a couraça da justiça, o capacete da salvação, Senhor amado, o escudo da fé, calçando nossos pés na preparação do Evangelho da paz, Senhor, e que nós possamos vencer, Senhor amado, todas as afrontas, Senhor amado, dessa vida com a espada do Espírito, que é a Tua palavra. Que nós sejamos soldados de Cristo nessa hora, vestido com a Tua armadura, Senhor, baseado na Tua palavra, na fé e na comunhão com o Teu Espírito Santo. Pai, que todos nós sejamos consolados nessa hora, que em meio aos nossos medos nós tenhamos coragem de reagir e crer que há o melhor de Deus ainda está por vir. Senhor, em nome de Jesus, Tu és o nosso Salvador. Jesus, Tu é aquele a quem se entregou na cruz do Calvário, como Cordeiro, Senhor amado, que tira o pecado do mundo. Senhor, nos perdoa, perdoa essa humanidade, perdoa, Senhor, aqueles que se distanciam de Ti. Senhor, nós Te pedimos perdão por todos nós. Senhor, nos perdoa, nos faça seres humanos melhores e que nós possamos aprender de uma forma extraordinária. Pai, que todo o tempo o Senhor seja conosco, pois há tempo de sorrir, mas há tempo de chorar. E o choro, ele é aquele que manifesta o consolo, pois bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Console todos que comigo oram nessa hora, trazendo providência, trazendo esperança, e que dias melhores virão, Senhor amado, pois nós cremos no arrebatamento da igreja, nós cremos, Senhor amado, no Teu socorro, e que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Senhor, abençoe todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Nesse momento aqui foi muito bom estar convosco, foi muito bom estar com todos vocês, né? Eu quero aqui agradecer a companhia da irmã Sônia, do pastor Paulo,
do nosso pastor Reinaldo, do nosso irmão Ricardo Souza, o Tiago, que está aí conosco, a nossa irmã Simone. Nós já intercedemos pela sua família, irmã Simone, né? Glória a Deus por isso, que nós possamos, em nome de Jesus, estar aí cada vez mais perto, através da oração, através do louvor, da palavra de Deus, né? Que tem sido uma bênção para todos nós, em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa te abençoar de uma forma extraordinária, né? E é bênção. Queridos, nós estamos cada vez mais solidários, né? Perto uns dos outros, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então, guarde essa palavra aí, né? Que seja para a glória de Deus. Nosso irmão Adriano, também quero louvar a Deus pela vida desse servo do Senhor, né? Que Deus seja louvado aí também. Nosso irmão presbítero Rafael, que Deus abençoe, né? É bênção de Deus. Nossa irmã Camila, recebe essa palavra aí, filha, no seu coração. É bênção de Deus, né? A nossa irmã Juliana também, aí Juliana Moreira, Deus abençoe. É muito bom tê-los aqui conosco, né? Eu fico grato, né, em nome de Jesus. A nossa irmã Margarete também, que está aí ligadinha aí nessa live. Estou aqui querendo agradecer a todos. Ana Paula, Paula, que Deus abençoe sua vida. Como é bom poder aí ter a companhia de vocês também. JM Vinha, que Deus abençoe, glória a Deus mesmo, né? Nosso irmão aqui, o Maurício, pastor Maurício, Deus abençoe, isso é guerreiro, né? A nossa irmã Irene também, né, que esteve aí conosco nessa live, está conosco, né? Muito bom, para a glória de Deus. Nosso irmão Natanael aí, que Deus abençoe sua vida, Natanael, muito bom, né? Então eu quero agradecer a companhia de todos, e quero já finalizar aqui, né, agradecendo, que Deus possa falar ao seu coração, que Deus continue aí também, a nossa irmã Sandra, a Pâmela, que eu estou vendo aqui também, né, que está conosco também, a Giovana, que Deus abençoe, o meu amigo aí, irmão Rafael. O Rafael, ele é um camarada muito engraçado, né? Ele posta os negócios abençoados, né? A Yasmin também, que está aí ligadinho. Mi, beijão, ó, todos vocês, um grandíssimo coração. E nós vamos se abraçar muito, muito, depois dessa quarentena aí. Nós vamos dar mais valor ao abraço, né? Porque faz falta. Faz falta ou não faz, irmãos? É ou não é? Não faz falta esse abraço, esse estar perto, né? Às vezes até o aborrecimento que alguns podem nos causar, a gente fala, puxa vida, como faz falta, né? Mas é isso aí. Nosso irmão André Zemuner, esse nome é difícil, hein, varão? Glória a Deus. Queridos, essa foi a palavra de Deus, né? Que Deus possa continuar falando ao seu coração. Busquem Deus em oração. Tome cuidado com essas informações aí que você está ouvindo, está vendo, né? São muita coisa. Então, assim, irmãos, existe uma fala do Augusto Cury, né? O Augusto Cury hoje é um nome renomado sobre a questão da psicologia, né, irmãos? É um nome bastante renomado. E ele tem um tratamento chamado SPA. O SPA é uma sigla de Síndrome de Pensamento Acelerado, né? Então, assim, Síndrome de Pensamento Acelerado, ele é, de certa forma, produzido por causa de muita informação, muita reflexão acelerada em muitas coisas. Então, talvez toda essa ansiedade que a gente possa viver, de estar passando, ela está relacionada a essa síndrome, né, de um pensamento acelerado. Então cuide do seu pensamento, ouça músicas menos ácidas, né, menos estridentes, seja mais cauteloso, ouça uma música clássica, busque algumas coisas que possam desacelerar. Tome chá, né? Tome chá, beije bastante, namore muito, né? A pastora Sherry, que vai gostar dessa parte, ela é beijoqueira, irmão, pastora Sherry. É uma bênção, né? Então é bênção de Deus. Eu quero agradecer a todos vocês por estar comigo aqui nessa live. Já vou terminando.
Deus abençoe e fique na paz do Senhor. E até a próxima, que provavelmente será amanhã, às 9 horas da manhã. Acorda cedo no domingo, põe a live aí e vai ser uma bênção para a glória de Deus. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.